Olá pessoal, sou o professor Jonathan Souza e vou estar com vocês aqui trabalhando, estudando um pouquinho sobre a musicografia Braille, certo? O título da nossa atividade é Introdução à Musicografia Braille. Mas o que é a musicografia Braille? A musicografia Braille é a representação da partitura musical em relevo, certo? Em Braille. Então vamos lá, continuar. E aí eu preparei alguns conteúdos para vocês, certo? Para a gente iniciar, a gente vai estudar um pouquinho sobre o sistema Braille em si, principais ferramentas, técnicas de escrita, certo? Depois a gente tem notas e pausas, seguindo padrões rítmicos, que aí entra uma série de conteúdos dentro desse bloco, sinais de oitava, armadura de clave e símbolos musicais em tinta, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Para iniciar, vamos estudar um pouquinho sobre o sistema Braille, certo? Como o Braille foi criado e por que leva esse nome e afins, tá? Para iniciar, a gente vai ver um vídeo sobre Louis Braille, tá? E aí, após esse vídeo, eu vou fazer alguns comentários e a gente segue no conteúdo. Louis Braille, 1809-2009, bicentenário de nascimento. Louis Braille, o caminho para a escuridão. Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809, em Coupvray, em Seine-et-Marne, a leste de Paris. Na oficina de seu pai, que era celeiro, o pequeno Louis, com 3 anos de idade, brincava com uma ferramenta pontiaguda que deslizou e furou seu olho. A infecção rapidamente contaminou o outro olho e, aos 5 anos, Louis ficou completamente cego. O Instituto dos Jovens Cegos. Aos 10 anos, Louis Braille entra no Instituto Real dos Jovens Cegos, onde se tornaria um aluno brilhante em todas as disciplinas, e mais tarde, um professor respeitado e admirado por unanimidade. Antes do sistema Braille, os jovens cegos usavam uma placa com buracos representando as letras do alfabeto para aprender o seu traçado. Em seguida, reproduziam as letras usando uma guia-mão, método de caligrafia. Os cegos não liam o que escreviam. Valentin Haüy, o precursor. Valentin Haüy, que viveu de 1745 a 1822, era intérprete do rei da França. Lia latim, grego e falava uma dezena de línguas estrangeiras. Foi o fundador do Instituto Real para os Jovens Cegos em 1784, onde havia criado o primeiro sistema de leitura e escrita acessível aos cegos, com o apoio de uma base em relevo com o alfabeto romano. Barbier de la Serre, o intuitivo. Barbier de la Serre, que viveu de 1767 a 1841, oficial do exército francês, se interessou pela escrita rápida e secreta para ser usada inclusive no escuro. Em 1821, apresentou ao Instituto Real dos Jovens Cegos seu método de escrita de pontos em relevo, composto de 12 pontos e que permitia traduzir as palavras em som. Louis Braille, o caminho para a luz. Louis se revelou um aluno brilhante. O menino prodígio tinha 15 anos quando encontrou a solução: um sistema alfabético brilhante, perfeitamente legível para o dedo de um cego, servindo também para a escrita matemática e para a música. Por fim, o mundo fechado dos cegos se abriu ao mundo do conhecimento. A escrita em Braille.
A escrita com reglete e punção é feita por perfuração do papel da direita para a esquerda, em celas pré-definidas numa matriz superposta ao papel. As palavras devem ser escritas de forma invertida e o texto só é lido após virar o papel. O alfabeto Braille. Composto por 64 caracteres, o alfabeto Braille nasce oficialmente quando sua primeira edição foi publicada em 1829. A segunda edição, melhorada, se deu em 1837. Em 1839, Louis Braille criou as bases do Braille abreviado. A comunicação com os videntes. Para comunicar com aqueles que enxergam, Louis Braille criou, em 1839, o Decapoin, tradução em relevo das nossas letras. Em 1841, com seu amigo Pierre Foucault, Braille criou o Rapidgraphe, mecanização do Decapoin, ancestral de nossa máquina de escrever. Os últimos dias na casa natal. Enfermo, foi na cidade natal, Coupvray, que Louis Braille veio a falecer. O povo dessa cidade guardará sempre um compromisso profundo em reconhecimento. Em 1956, essa casa foi transformada em um museu aberto ao público. As homenagens póstumas. Na mesma igreja de Saint-Pierre, onde Louis Braille foi batizado, ele recebeu as últimas honras. Louis Braille foi enterrado em 10 de janeiro de 1852. Um monumento de comemoração foi criado graças a um abaixo-assinado dos cegos agradecidos do mundo inteiro. Reconhecimento universal. Dia 22 de junho de 1852, Louis Braille entra no Panteão, monumento dos heróis franceses. Helen Keller define qual a importância desse homem para a humanidade. Graças à genialidade e à benevolência que trabalhavam em harmonia na vida de Louis Braille, um novo raio de luz adentrou nas sombras do mundo. Louis Braille, 1809-2009, bicentenário de nascimento. Em 4 de janeiro de 1809, nascia em Coupvray, pequeno povoado a leste da França, o que seria o benfeitor dos cegos do mundo inteiro, Louis Braille. É a este filho de um fabricante de arreios e celas, que perdeu a visão aos 5 anos de idade, que os cegos do mundo todo devem a instrução e o conhecimento. Graças à sua invenção brilhante, o sistema de leitura e escrita que leva seu nome e que hoje é utilizado em todos os países do mundo, através do qual aqueles que não podem ver puderam escapar da mendicância e da marginalização. 200 anos depois do nascimento de Louis Braille, o conjunto das maiores associações de cegos da França, juntamente com as associações europeias e mundiais, se agruparam para criar o Comitê Internacional para a comemoração do bicentenário do nascimento de Louis Braille. Sinal. Louis Braille é o benfeitor de todos os cegos. Não é o homem de um grupo ou uma associação. É ele que abriu os caminhos do conhecimento e da integração a todas as pessoas que não enxergam. A ambição do Sinal é fazer deste ano de 2009 um ano útil para que, 200 anos depois de Louis Braille, a causa dos cegos e deficientes visuais tenha profundos progressos no mundo contemporâneo. Então a gente viu um pouquinho da história de Louis Braille, certo? E o sistema de escrita em relevo leva o seu nome, certo? Como vocês viram no vídeo, Braille fica cego na infância ainda, e aí ele vai estudar numa escola de jovens cegos na França, que foi fundada por Valentin Haüy, certo? Lá ele teve contato com o modo de escrita
do Charles Barbier, que era um oficial soldado do exército francês, certo? E aí ele teve acesso a esse método de escrita e desenvolveu o sistema Braille, que é formado por 6 pontos, que a gente vai ver agora, certo? Só descrevendo um pouquinho aqui a nossa mesa, certo? Aqui eu estou sentado, na mesa eu tenho uma cela Braille, certo? Feita de madeira com as lâmpadas, que a gente vai já saber o que é, o computador ao centro, uma máquina Perkins, uma máquina de escrever em Braille, tem um braillito, que eu vou mostrar para vocês, e uma reglete, certo? Pronto, então, o que é a cela Braille? Descrevendo um pouquinho mais, o computador está fazendo algumas apresentações, certo? Então, a gente vai estar intercalando entre o computador e a imagem do plano geral, tá? A cela Braille é a base da escrita Braille, certo? É uma célula, ou célula, algumas pessoas chamam de célula, formada por 6 pontos em 2 colunas de 3 pontos cada, certo? Então, eu tenho no canto superior esquerdo o ponto 1, logo abaixo o ponto 2, seguindo o ponto 3. No canto superior direito, eu tenho o ponto 4, o ponto 5 e abaixo o ponto 6, certo? Então, eu tenho 2 colunas de 3 pontos cada. E ela vai servir de base para a escrita de todas as letras, símbolos, signos, números, notas musicais, pausas, tudo que está relacionado ao Braille, certo? Aqui na tela do computador, na apresentação, no PowerPoint, eu tenho a figura de uma cela Braille vazia e logo ao lado eu vou ter a representação dela como se estivesse em relevo, E aí os pontinhos já estão pintados. Tenho à esquerda os pontos vazios, certo? E logo ao lado os pontos preenchidos, certo? Aqui sobre a mesa eu tenho uma cela Braille de madeira, certo? Com algumas luzes. E aí vou exemplificar para vocês também como seriam os pontos aqui nessa cela Braille, tá? Então, eu tenho no canto esquerdo o ponto 1, e aí a luz está acendendo, certo? Tem logo abaixo o ponto 2, seguindo o ponto 3, certo? Então, na minha coluna da esquerda, eu tenho 1, 2, 3. Na coluna da direita, eu tenho o ponto 4, está acendendo a luz. Abaixo, o ponto 5. E, em seguida, o ponto 6, certo? Na coluna da direita, tem os pontos 4, 5 e 6, certo? Vamos seguir a apresentação. A criação do Braille gerou um modelo, um formato, certo? Que a gente chama de ordem Braille, certo? A ordem Braille é uma sequência organizada dos sinais Braille a partir de sua forma de criação. A ordem é disposta em 7 séries e em cada uma delas há 10 sinais, exceto na 6ª e 7ª série, certo? Como vocês viram, o Braille só possui 6 pontos, 3 na coluna da esquerda e 3 na coluna da direita. Essa combinação gera 63 sinais diferentes, certo? Se eu contar com a ausência de pontos com um sinal, que aí na música a gente vai utilizar isso, são 64, mas preenchidos são 63, certo? E aqui a gente tem a ordem Braille, a ordem de criação que Louis Braille desenvolveu o sistema Braille, certo? Que é organizada em séries. E eu tenho a primeira série, formada na primeiro caractere, formado pelo ponto 1, no segundo, ponto 1 e 2, no terceiro, ponto 1 e 4, no quarto caractere, ponto 1, 4 e 5, no quinto caractere, pontos 1 e 5, no sexto caractere, pontos 1, 2 e 4, no sétimo caractere, ponto 1, 2, 4 e 5, no oitavo caractere, pontos 1, 2 e 5, no nono caractere, pontos 2 e 4, e no 10º caractere, pontos 2, 4 e 5, certo? Essa ordem Braille serviu de base para todo o desenvolvimento restante, certo?
E eu tenho a primeira série, a segunda série, que Louis Braille pensou e desenvolveu. Ele repetiu a primeira série e adicionou o ponto 3. Então, tem no primeiro caractere os pontos 1 e 3, no segundo caractere, pontos 1, 2 e 3, no terceiro caractere, pontos 1, 3 e 4, e assim por diante. Vejamos que é a mesma série, exatamente igual à primeira série, adicionando o ponto 3, certo? Não se preocupe que vocês vão receber esses arquivos, certo? Essa apresentação, esses arquivos em imagens, em texto, de formato acessível, tá? Na terceira série, eu tenho, repetindo novamente, a primeira série, agora adicionando os pontos 3 e 6. No primeiro caractere, eu tenho pontos 1, 3 e 6. No segundo caractere, 1, 2, 3, 6. No terceiro caractere, pontos 1, 3, 4, 6 e assim por diante, certo? Na quarta série, eu tenho a repetição da primeira série, agora com a adição do ponto 6. Primeiro caractere, pontos 1 e 6. Segundo caractere, pontos 1, 2, 6. Terceiro caractere, pontos 1, 4 e 6. E assim por diante, assim seguindo, certo? Até agora, vejamos, ó, a gente tem a primeira série, e aí temos a segunda, sendo a repetição da primeira com o ponto 3, a terceira, a repetição da primeira com pontos 3 e 6, e a quarta, a repetição da primeira com os pontos 6. Tá? A partir da quinta série, a sequência começa a mudar um pouquinho a lógica. Tá? Na quinta série, a gente tem a primeira série, só que agora a gente fala comumente, né, os brailistas no braille, na parte de baixo da cela. Embora a cela não seja a base perfeita, né, de 8 pontos, a gente considera a parte de cima da cela os pontos 1, 2, 4 e 5, e a parte de baixo da cela os pontos 2, 3, 5, 6. Então, na quinta série da ordem Braille, eu tenho mesmos pontos da primeira série, agora na parte de baixo da cela. Então, eu tenho no primeiro caractere o ponto 2, no segundo caractere da quinta série, os pontos 2 e 3, no terceiro caractere da quinta série, os pontos 2 e 5, no quarto caractere, os pontos 2, 5 e 6, e assim por diante, certo? Visualmente, isso é bem perceptível, certo? Para mim, não possuo deficiência visual, certo? O Braille meio que forma imagens, certo? E essas imagens da primeira série, comparando da quinta, são bem perceptíveis, certo? E aí cada pessoa já vi infinitas formas diferentes de entender e de ver o Braille, certo? Tanto por imagens, por símbolos, por signos, tá bom? Seguindo, temos a sexta série, que é formada pelos pontos, que aí ela é a exceção, ela não possui 10 caracteres, ela possui apenas 5 caracteres, tá? O primeiro caractere é formado pelos pontos 3 e 4, segundo caractere 3, 4 e 5, terceiro caractere 3, 4, 6, quarto caractere 3, 4, 5, 6, quinto caractere ponto 3 e sexto caractere pontos 3 e 6, certo? Lembrando, a sexta série ela possui 6 caracteres. E a sétima série possui 7 caracteres, tá? O primeiro caractere é formado pelo ponto 4, o segundo caractere é formado pelos pontos 4 e 5, o terceiro caractere pelos pontos 4, 5 e 6, o quarto caractere pelo ponto 5, o quinto caractere pelos pontos 4 e 6, o sexto pelos pontos 5 e 6, e o sétimo caractere da sétima série formado pelo ponto 6, sozinho, certo? Uma curiosidade, né? Na sétima série, a gente tem, se eu consigo dividir a célula ao meio, eu também consigo dividir ela de forma horizontal e de forma vertical, né? Então, aqui a gente tem na sétima série os pontos apenas na coluna da direita. Eles utilizam apenas os pontos 4, 5 e 6, certo? Vocês podem observar.
Tá bom? Vamos seguir. E aí a gente tem, na organização, a criação do Braille, após a ordem Braille, a organização do alfabeto Braille, certo? Que usa como base a ordem Braille, né? Então a gente tem na primeira série aqui as letras de A a J. Então tem o A sendo ponto 1, o B ponto 1 e 2, C ponto 1 e 4, D pontos 1, 4 e 5, E pontos 1 e 5, F 1, 2, 4, G pontos 1, 2, 4, 5, H pontos 1, 2, 5, I pontos 2 e 4 e J pontos 2, 4 e 5, certo? Essa primeira sequência de letras é exatamente igual à primeira série da ordem Braille, tá? E a gente tem a mesma, continuando, né? A gente tem as letras organizadas assim como na segunda série e assim por diante, tá? O engraçado, no meu processo de formação, é que foi muito superficial a minha aprendizagem sobre as letras, né? Até hoje eu tenho algumas dificuldades com algumas letras, porque eu já fui diretamente para a música. Então, estudei sempre música, e aí deixei um pouquinho o alfabeto de lado. Mas não façam isso, tá? Precisa ter conhecimento sobre as duas áreas. Tá? Então, aqui eu estou apresentando, né, a gente tem na apresentação as letras de K a T, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, seguindo as letras U, V, X, Y, Z, C cedilha, E agudo, A agudo, E, com um tracinho, o agudo, para o outro lado, e o agudo, certo? O E é como se fosse a crase, né? E aí vocês vejam que é a mesma coisa da ordem Braille, né? Repetiu a primeira série e foi combinando os pontos 3 e 6. Na segunda sequência, eu tenho a primeira série com o ponto 3. Seguindo, eu tenho a primeira série com os pontos 3 e 6. E assim por diante, certo? A explicação, a folhinha, vocês vão ter tudo acesso a isso no material de apoio, tá? E aí, seguindo sobre o alfabeto Braille. Nós temos pontuação, e aqui eu tenho sinais de pontos, exclamação, interrogação, parênteses, fecha parênteses, certo? Aspas, e o sinal de número. Aí o detalhe, como eu falei para vocês no início, o Braille é um pouquinho limitado quanto à questão de caracteres e formas diferentes. Então, eu tenho 63 ou 64 formas diferentes, certo? Então, sim, falta símbolos. Faltam muitos símbolos. Então, uma alternativa foi usar prefixos, certo? Que Braille criou. Então, para os números, sempre vai ser utilizado o prefixo de número, o sinal de número, que é formado pelo ponto 3, 4, 5 e 6. Então, na primeira série da ordem Braille, eu tenho 10 caracteres, são exatamente os 10 números, certo? De 1 a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Então, para esses símbolos, esses signos, significar um número, eu preciso do prefixo. Então, sempre que eu quiser escrever o número 1, eu preciso escrever sinal de número 1. Se não, se ele tiver o ponto 1 sozinho, ele não vai ser um número, ele vai ser uma letra. Eu vou voltar um pouquinho para vocês. E aí ele vai ser a letra A, certo? Está vindo aqui na apresentação. Se eu, por exemplo, não tiver o sinal de número antes dos pontos 1, 4 e 5, ele vai ser o D e não o número 4, certo? E isso vai acontecer tanto em outras áreas do Braille, como também na música, tá? Seguindo, então tenho alguns outros pontos, igual símbolos matemáticos. O Braille é possível escrever matemática, música, sinais de química e assim por diante, informática, certo? A gente tem toda a simbologia para tudo. E aqui eu tenho alguns sinais bem importantes. Sinal de maiúsculo, sinal de grifo, caixa alta, hífen, travessão, apóstrofo e reticência, certo? Praticamente tudo é possível, toda a representação que a gente tem, certo? Em tinta, que é como a gente fala, né? Quando está impresso, é possível fazer em Braille, tá?
e a gente vai seguir para uma atividade prática, certo? Vocês vão receber uma folhinha que vai ter a célula Braille para vocês pintarem, no caso, as pessoas que enxergam, certo? A pessoa que é deficiente visual, praticamente, eu tenho quase certeza que vai ter conhecimento sobre a escrita Braille, tá? Então, vou utilizar para vocês aqui um pouquinho das ferramentas que eu tenho sobre a mesa para mostrar um pouquinho como será essa atividade de vocês, certo? Claro que ela vai estar escrita, vai ter um formuláriozinho para vocês responderem, mas a ideia é que vocês pratiquem a escrita Braille, certo? E eu vou estar aqui utilizando a máquina PEX. Como funciona a máquina PEX? A máquina PEX é uma máquina de escrever em Braille, certo? É bem similar à que a gente tinha antigamente, escrever em tinta, certo? Só que ela possui poucos botões. Os mais importantes são os 6 botões, né? São 7 botões aqui ao centro, certo? O do meio é o espaço. Primeiro que eu vou apertar, ela vai dar um espaço. Na esquerda eu tenho os pontos 1, 2 e 3. E na direita eu tenho os pontos 4, 5 e 6. Sempre de dentro para fora ou de cima para baixo, né? Eles vão ficar organizados na célula Braille de cima para baixo, tá? Então, eu posso escrever A, B, C, D, certo? E, F, G, tá? Posso seguir toda a sequência. Vou lá uma linha aqui. E a atividade é que vocês escrevam o nome de vocês, certo? Completo, tá? Vou escrever o meu aqui. Eu ainda lembro. J-O-N-A-T-A-S, certo? E ele fica impresso aqui, escrito em Braille, tá? Uma outra ferramenta muito importante, principalmente para quem é professor, é o Braillito, certo? O Braillito é uma caixa de madeira, certo? Onde eu tenho os pontos perfurados e eu tenho pinos de metal, tá? Ficam diversos pinos de metal. E eu posso utilizá-los para fazer os pontos, né? E eu posso fazer a mesma coisa aqui. Vou lá e faço meu nome, eu faço qualquer outro símbolo. Vamos tentar escrever aqui o nome do evento. FIM, né? F, pontos 1, 2, 4. O I, ponto 2 e 4. O M, agora eu até esqueci aqui. Como é o M? Deixa eu ver, eu acho que é o ponto 1, 3 e 4. Isso é normal, certo? O Braille é prática, precisa de bastante prática. E o M, 2 e 4, certo? O Braillito é muito utilizado no processo de alfabetização do Braille, certo? Porque os pontos ficam bem maiores, tá? Bem maiores mesmo. Ah, errou. Tira o pinozinho, vá lá, vê qual é a letra certa e corrige, certo? Isso é muito importante. Professores, né? Desenvolvam suas ferramentas, né? Não tenho acesso ao Braillito, não posso comprá-lo, né? Não é todo canto que vende. Então, desenvolva, super fácil, já é muito comum desenvolver a célula Braille de EVA, certo? E de outras ferramentas, tá? De outros pinos de madeira, eu já vi com caixa de ovos, né? E bolinhas, né? Isso é bem comum, certo? Assim como a máquina PEX, não é tão de fácil acesso. Então, você pode desenvolver e escrever em outras ferramentas, que inclusive uma delas, a mais fácil, mais acessível, é a reglete, certo? É uma espécie de régua, né? Até a gente viu um pouquinho no vídeo. E é muito, muito comum e muito utilizada entre as pessoas com deficiência visual, certo? É a forma da pessoa escrever manualmente, diariamente, tá? Só que a reglete, ela possui uma característica bem diferente, certo? Que aqui eu escrevo da direita para a esquerda e os pontos estão ao contrário. Então, eu teria, aqui é o punção, vamos dizer, nossa caneta, certo? Do Braille. E eu vou lá e perfuro o papel. Mas só que eu vou perfurar, para que quando eu girar, tirar o papel, eu consiga ler da esquerda para a direita, eu escrevo espelhado, invertido. Então, eu tenho no canto superior
direito o ponto 1 e não mais no canto superior esquerdo. Mas como assim, Jonatas? É isso mesmo. Então a gente, por exemplo, a letra B, que é o ponto 1 e 2, eu vou escrever aqui do lado direito e não no esquerdo, como eu faria no brailito, né? Poderia fazer o B aqui, pontos 1 e 2, do lado esquerdo. Ou como poderia fazer na máquina PEX, pontos 1 e 2, né? Do lado esquerdo. Aqui não, vou ter que escrever na direita, certo? Na máquina PEX. E é assim que as pessoas cegas, né, pessoas com deficiência visual escrevem? Sim, é assim que elas escrevem na reglete, certo? É difícil? É. As pessoas precisam ter bastante prática, certo? Mas, como eu falei, é prática, né? E a necessidade e a prática levam à perfeição, tá? Na reglete, eu tenho uns esbarros, onde fica fácil identificar os pontos 1, 2, 3, de um lado, o esbarramento do lado direito e o esbarramento do lado esquerdo, certo? Com 4, 5, 6. E aí eu vou perfurando. Tá? Ponto por ponto. Então, para escrever a palavra, custa um pouquinho, certo? Porque eu vou perfurar ponto por ponto. Certo? Tudo bem? Então, para encerrar, e aí vocês vão trabalhar com a atividade prática de vocês, certo? Eu queria só mostrar mais uma vez a célula Braille aqui sobre a mesa, certo? Nas luzes. Recapitulando um pouquinho. Então, tenho canto superior esquerdo, célula Braille, ponto 1, logo abaixo, ponto 2, seguindo, ponto 3, no superior direito, tenho ponto 4, abaixo, ponto 5, seguindo, ponto 6, certo? Então, tenho 6 pontos na célula Braille, certo? A combinação dos pontos é o que forma as letras, os números, as notas e assim por diante, certo? Lembrando que a combinação dela pode gerar 63 ou 64 caracteres. Isso é uma discussão longa, certo? Para músicas, são 64, porque a gente utiliza o espaço em branco, tá? Então, atividade prática é que vocês preencham o formulário e aí vai ter uma série de atividades para vocês preencherem, formas diferentes de escrita. Provavelmente vai ter também o áudio, certo? Quem preferir ouvir a atividade. E é assim, para quem enxerga, vocês vão receber uma folhinha A4, certo? Com as células desenhadas. Então, vocês vão só pintar, certo? O nome de vocês e algumas palavras que a atividade vai pedir, tá bom? Dessa primeira aula é isso e espero que vocês sigam na segunda aula, tá bom? Obrigado.